1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 em diante. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que a ele sujeitou todas as coisas. Amém. Irmãos, nós precisamos pensar de forma objetiva a partir da nossa religiosidade sobre a vida. A primeira coisa que a gente percebe é que em algum momento a gente faz um questionamento. Para que vale a vida? Para que a gente está aqui? O que a gente está fazendo nesse lugar? O que adianta? Será que a vida é crescer, trabalhar, ficar adulto, ter filho e depois morrer? Tem sentido a gente simplesmente envelhecer, adoecer e partir? Mesmo que você ganhe muito dinheiro, mesmo que você se torne uma pessoa famosa, mesmo que você não alcance a fama, mas a simplicidade e com ela se satisfaça, em algum momento vem uma pergunta, e daí? E essa insatisfação acompanha todos nós, e a gente precisa lançar um olhar a partir da nossa religiosidade. Eu quero pensar com você que todo o corpo é formado por um conjunto de órgãos. Você sabe disso. Os órgãos são formados por tecidos. Tecidos especializados conforme a função do órgão. O tecido é formado por moléculas. As moléculas são ajuntamento de átomos com uma definição muito própria para desenvolver a função daquele órgão, daquele tecido. Esse átomo que forma a molécula, que vai formar o tecido, que vai formar o órgão, para que o corpo possa existir, ele é formado de 3 elementos. E você sabe porque você estudou. Que parece mais ou menos com um sistema solar, um sol no meio com um planetinho orbitando. No centro, nós temos 2 elementos, não é? Um positivo e um neutro. E nós temos um negativo, o elétron, na eletrosfera, rodando ao redor do núcleo. É a menor substância inteira mantendo a sua essência. Se o núcleo, formado de nêutron e próton, fosse do tamanho de uma laranja, o elétron estaria mais ou menos 100 metros de distância. Para você ter uma ideia. Então, entre o núcleozinho meio e o elétron, tem 100 metros se o núcleo fosse o tamanho de uma laranja. Desse núcleo até o elétron, tem nada. É vazio. A maior parte da matéria é vazio. Se uma laranja tem entre 7 centímetros e 10 centímetros, talvez 5 centímetros até 10 centímetros, 100 metros é nada, é vazio. Então, nós somos compostos, os nossos corpos, em mais de 99% de vazio. Nós não existimos do ponto de vista físico. Nós podemos nos reduzir, se a gente tirar todo esse vazio, a gente cabe na palma da mão da gente. Toda a nossa matéria cabe na palma da mão da gente. O que isso significa? Isso significa que a vida não é o corpo.
Porque onde é que a vida se agarra? Primeiro a gente tem até que definir o que é vida. O que é vida? O que é essa coisa que me faz me identificar com um ser vivo, me identificar com uma história e com um nome, que assume valores e a partir desses valores conhece seus desejos, seus impulsos e tem uma performance, uma trajetória. O que define tudo isso? Onde é que está a vida? Aí eu chego à conclusão de que a vida não é o corpo, porque ele acaba. De alguma forma, todos nós sabemos que nós vamos adoecer para morrer. Se não adoecermos para morrer, vamos morrer num acidente, num crime. Eu não vou nem falar da velhice, porque a velhice já é um adoecimento do corpo, já é uma progressão descontrolada que vai até o seu final. Então nós todos sabemos disso. Se a vida não está no corpo e não é o corpo e o corpo é vazio, nós somos alguma coisa que não é desse mundo. Nós temos uma essência que não é desse mundo. Você com certeza não lembra do que eu li agora. E provavelmente não está familiarizado com esse texto, embora eu fale muito sobre esse texto. Vez por outra, eu explico esse texto. Se eu te perguntar como é que termina o trecho que eu li de 1 Coríntios, você não sabe. Mas termina dizendo, e no final de tudo, Deus será tudo em todos. Deus, que tudo criou, que tudo sustenta, será revelado, percebido, vivido em todos. Todos vamos descobrir que não somos muitos, que somos um. Aí você fala, puxa, pastor, hoje o senhor com certeza tomou um café mais forte, o senhor está meio esquisito, porque não está dando para entender nada. E aí a gente precisa desconstruir algumas coisas. Primeiro eu preciso pensar que se Jesus veio a esse mundo com um propósito, porque todas as coisas que existem têm um propósito. Eu preciso pensar qual é o propósito da vinda de Jesus. Jesus veio como mensageiro do Deus, que será tudo em todos. Jesus veio como mensageiro. Ele veio trazer uma mensagem. Ele veio trazer uma mensagem para todos, mas primeiro para aqueles que poderiam ouvir. E tem uma diferença entre ouvir e escutar, entre ouvir e entender. Ele veio dizer para todos, mas nem todos entenderam. E até hoje, nem todos o entendem. Mas não entender a mensagem dele não diminui a verdade, o impacto e a realidade da mensagem. A mensagem é viva, está produzindo e vai produzir tudo para que o Pai designou. Por isso lá, no Velho Testamento, falando por Isaías, ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas vai cumprir tudo aquilo para que eu a designei. Ela vai fazer acontecer tudo o que tem que acontecer. Não importa se alguém ouviu agora ou deixou de ouvir. Ela vai fazer o que tem que fazer. Então eu quero pensar com você quais são as mensagens principais da mensagem de Jesus. A primeira mensagem que Jesus vai nos falar está em João 3,17. Abra sua Bíblia em João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tradução é um negócio difícil, porque a gente embarca no sentido literal e esquece o sentido contextual. Presta atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que Jesus nos ensina, esse mundo já está condenado. Esse mundo já está condenado. Não é do ponto de vista jurídico penal. Não é como alguém que cometeu um crime e que foi condenado pelo sistema judiciário à cadeia ou à morte, ou seja lá o que for.
A condenação é a condenação das trevas, da ignorância, do não saber. A minha namorada, que é a Simone, ela dá aula para criancinhas pequenininhas e ensina o básico, porque ela trabalha com crianças muito pequenas. Acima disso, você vai encontrar as professoras que vão ensinar o beabá, o básico da matemática, dos conjuntos, das leis, da aritmética, das normas da linguagem. E essa criança está condenada a sair desse estágio. Ela está predestinada. Aquilo vai acabar. Aquele mundo da primeira escola vai acabar. Porque aquele é um mundo da ignorância. Essa criança tem que sair do mundo da ignorância e chegar ao mundo da sabedoria para entender o mínimo daquilo que eu falei para você hoje. Um corpo é formado de órgãos, os órgãos são formados de tecidos especializados, que são formados de células, que são o ajuntamento de átomos, e estes átomos são formados podem ser formados por um ou mais elementos, de 118 elementos da tabela periódica, sendo 92 naturais e o resto sintetizados pelo homem. Para você entender isso, você teve que você estava condenado a sair da ignorância da infância, da idade média para a idade adulta. Você foi adquirindo conhecimentos. Quando Jesus diz que o mundo está condenado, ele está condenado pelo que ele chama de trevas. Trevas não de escuridão, mas de ignorância. Deus não pôde falar com os homens do passado, com Davi, com Salomão, com Isaías, como ele fala conosco hoje. Porque eles não estavam preparados. Aliás, um dos apóstolos de Jesus nos escrevendo diz que muitos dos profetas profetizaram sem saber, que não falavam para eles mesmos, mas para nós. Eles não tinham condições de entender aquilo que eles mesmos diziam. Não é à toa que você encontra no Novo Testamento a explicação de passagens do Velho Testamento. Porque naquele tempo eles não tinham condições, foi preciso desenvolver. O mundo está condenado. Esta semana nós estamos chocados, entre tantas coisas, por aquele crime acontecido aqui no Vista Alegre, perto do Nova Sintra. Todo mundo viu, não viu? Aquele moço grande, e ele pega um revólver e atira. Atirou pelo quê? Matou pelo quê? Isso no microcosmos. Mas se nós imaginarmos num ambiente ainda maior, nós estamos vendo Israel. E não confunda o Israel país com o Israel da Bíblia. Nós estamos testemunhando um genocídio, a destruição de um povo inteiro, quase 100 mil pessoas mortas. Eles estão jogando bombas sobre crianças, estão matando civis. É uma ignorância. Esse mundo está condenado, esse mundo não tem chance de existir. Essa é a primeira mensagem de Jesus. Esse mundo está condenado. Não adianta você imaginar que quem estava dentro do Titanic, anestesiado pela música bonita, pelas comidas gostosas, pela paisagem bonita, pelo ar marinho, que elas teriam um final feliz. Não teriam. O navio estava condenado. Esse mundo está condenado. Ele vai acabar. Por quê? Porque a luz vence as trevas. Porque o desenvolvimento vai chegar. Então não se apaixone por esse mundo. Não se apaixone por esse mundo. Não se apaixone pelo dinheiro, não se apaixone pela fama, não se apaixone pela força, não se apaixone pela beleza, não se apaixone pelas sensações de prazer. Porque elas estão condenadas. E aquele que se gloriar, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que eu faço justiça na terra. É por isso que eu tenho que me apaixonar. Segunda verdade que Jesus veio trazer para nós. E eu quero te convidar a ler comigo, por favor. Veja comigo, João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Presta atenção. A primeira verdade é que esse mundo aqui vai acabar. Esse mundo é feito para acabar. Porque ele é um mundo da ignorância. A segunda verdade é que existe um outro reino. A vida acaba. A existência continua. O corpo acaba. A vida, o espírito, a essência, o conhecimento, a percepção, continua. Lembra que eu disse que se eu posso reduzir todo o meu corpo a alguma coisa que cabe na palma da minha mão, se 99% do que eu me vejo no espelho, do que eu me peso na balança, é nada, é vazio, mas eu estou nesse vazio, eu sou nesse vazio, vem Jesus e diz assim, existe um mundo paralelo. O meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos, então ele tem servos. Os meus servos lutariam por mim. E aí vem a pergunta de quem conversava com ele, verso 37. E disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dissestes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho, trazer a mensagem. O testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele é rei. Existe outro mundo. Se existe outro mundo, pensa comigo. É um mundo que se interpõe a esse. Esse espaço vazio é um mundo à parte. Tem um outro sistema de existência que coexiste com o nosso. Não é à toa que a gente vê na Bíblia o anjo do Senhor entrando no cárcere e tirando as correntes de Pedro e o soltando. O anjo visitando Paulo no navio que está para naufragar, dizendo, o Senhor vai te dar todas as vidas, nenhuma vai se perder. O anjo chegando para Abraão e dizendo, daqui um ano eu virei, tua esposa Sara vai ter um filho no braço. O anjo do Senhor conversando com Josué e dizendo, ser forte e corajoso. Existe um mundo à parte, nós estamos cheios de seres do reino de Jesus. Ele é o rei de um outro reino. Gente, presta atenção, em nome de Jesus, eu tenho que ler a realidade desse mundo a partir da verdade bíblica. Esse mundo está condenado, vai acabar. Por quê? Porque ele é o mundo da ignorância, porque ele é o mundo da doença, porque ele é o mundo do crime, porque ele é o mundo da dor, porque ele é o mundo da miséria. Mas há um outro reino. Existe um mundo que se interpõe a esse. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Por que será que ele fez tantos planetas? Por que será que ele fez outras galáxias? Por que nós imaginamos que nós somos a coroa de toda a criação? Nós somos parte de uma criação tão grande como nós não conseguimos imaginar. Nós só conseguimos entender essas coisas se nós enlouquecermos para o mundo. Porque é muito, muito, muito difícil entender. Então eu estou aqui e tem muitos seres aqui ao meu redor? Tem. Mas pastor, como é que eu posso entender um negócio desse? Olha para a pessoa do seu lado. Por favor, olha para ela. Ela está limpinha? Tá. Está limpinha? Tá. Está cheio de bichos andando na pele dela. Está cheio de bichos andando na pele dela, comendo as células mortas. E a boca dela? Tem mais bactéria do que tem em qualquer lixão. De onde vêm as larvas que decompõem o corpo que morreu? De onde que vêm os bichinhos que comem a carne de quem morreu? São aquelas bactérias que nós já carregamos em nós, enquanto vivos. Quando nós morremos, elas se transformam e nos decompõem. E nós que somos um dos elementos da tabela periódica, o carbono, e que somos formados de nada, na maior parte, nos decompomos e tributamos à terra. Devolvemos à terra o que durante toda a vida nós tiramos dela. Porque quando você come um alface, ele veio da terra. Quando você come um bife,
Esse bife veio da terra. Você é terra e você devolve à terra tudo que você usou dela. Tu és pó e ao pó voltará. Mas o teu espírito passa para esse outro reino. Presta atenção. Você vai para esse outro reino. Esse outro reino que é paralelo a esse. E aí vem a terceira verdade da mensagem de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Lucas 20, 38. Ora, é Jesus dizendo, ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Então presta atenção, a terceira mensagem dentro da mensagem de Jesus. A primeira é, esse mundo está condenado. A segunda é, tem um outro mundo. A vida acaba, mas a existência continua. O corpo cai, mas o seu ser continua. E a terceira é, não existem mortos. Não existem mortos. A morte não existe. Irmão, presta atenção, a minha religião é um par de óculos para eu ler a realidade. Aí eu comecei dizendo que às vezes a gente se pega triste. Se eu não entender que esse mundo é feito para acabar, e que existe um outro mundo para o qual eu estou indo, e que eu só estou indo porque os mortos não estão mortos, eu vou sucumbir. Eu vou para a angústia, eu vou para a depressão, porque eu paro de achar sentido. Qual é o sentido de nascer, trabalhar, sofrer e morrer? Qual é o sentido de você estar trabalhando e vir um bombadão de academia e te dar um tiro? Qual é o sentido de um país destruir outro? O que eles estão gastando de bombas para tomar um pedaço de terra, eles podiam investir naquela terra e viver juntos, com escolas, hospitais, comida, fartura. Mas as trevas, a ignorância, a paixão por um mundo que está acabando. Sabe o que vai acontecer com Netanyahu? Vai morrer. Sabe o que vai acontecer com aquele bobão do Donald Trump que está achando que é Deus? E na verdade é um grande endemoniado, como o outro também. E se você olhar nos olhos dele, você vai ver isso. Você vai ver que não é um olhar humano, é alguma coisa. Eu já expliquei sobre os príncipes caídos, presos nesse mundo, e que tomam pessoas, e que estão nos postos chaves, aquilo é uma marionete. Vai morrer. Onde está o poderoso Hitler? Alexandre o Grande? Onde estão todos os generais do golpe militar de 64 até 85? Onde estão todos eles? Todos morreram. Onde estão os coronéis? Onde estão os senhores de escravos e de fazendas? Todos já morreram. Não tem sentido se você não entender que esse mundo está condenado, que tem um outro mundo para o qual nós já estamos indo e que a morte não existe. E aí tem um detalhe, hein? Eu estou de novo lendo Hebreus, né? E é impressionante. As escrituras são impressionantes. E tem um texto que eu parei nele, que diz assim, todos compareceremos diante daquele a quem haveremos de dar contas. Espera aí, a morte não é o final? Não. Isso aqui acaba, mas eu vou para outro lugar? É. E quando eu chegar lá, eu vou dar conta. Eu vou dar conta, presta atenção, de todas as oportunidades que eu tive de ser melhor do que eu fui e eu não fui. De todas as vezes que eu tive a oportunidade de ajudar e eu me recusei. De todas as vezes que eu tive a oportunidade de abençoar e eu amaldiçoei. De todas as vezes que eu tive a oportunidade de me iluminar e eu me apaixonei pelas trevas. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta do copo d'água que eu não dei para quem estava com sede. Eu vou dar conta da mão que eu recolhi quando eu devia estender e ajudar. Eu vou dar conta das oportunidades que eu tive de buscar o Senhor e eu deixei de lado. Quem pensa que esse mundo é tudo, se perde na sua arrogância, na sua violência. Pastor, o senhor é perfeito então? Quem me dera, irmão, eu queria muito ser. E às vezes eu dou uma errada, às vezes eu fico com raiva, e às vezes eu piso na bola, e aí quando eu chego eu vou ler a Bíblia, eu digo, Jesus, eu volto aqui, eu tenho que consertar. Eu tenho que consertar. Então a palavra está me transformando. Ela está aqui para me transformar. Essa é a função da mensagem de Jesus.
Ademir, não se apaixone por esse mundo, porque eu sou rei em outro reino para o qual você já está destinado a ir. E você vem como vivo e não como morto. Imaginar que nós não daremos conta das coisas que nós fazemos aqui é de uma irresponsabilidade muito grande. É muito grande. Pastor, mas como é que fica a nossa fé? Eu que faço essa pergunta. Para que serve a sua fé? Se a sua fé não te faz ser uma pessoa melhor, não tem o menor sentido. Se a sua religião é uma religião de te deixar feliz porque você canta, glória, glória, aleluia, e a igreja está cheia, e tem um show bacana, e você vai para casa, e continua fazendo coisas horríveis, desrespeitando as pessoas, avarento, vingativo, ciumento, mentiroso. Se você não consegue ver além desse mundo, se você não consegue perceber que você já está morrendo, você não precisa ter um câncer para estar morrendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, por favor, pense antes de responder, levante a mão. Quem hoje não tem um câncer aqui, levanta a mão, por favor. Quem não tem câncer? Só eu que não tenho? Vocês tudo estão cancerosos? Quem não tem? Quem não sabe que tem, né? Levanta a mão. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Quem não tem uma falência de fígado? Ótimo. Apesar disso, você está morrendo do mesmo jeito. Ah, mas fulano está com câncer, ele vai morrer. É mesmo? Aquele gari de 44 anos, forte como um touro, não tinha câncer. Não tinha falência renal, não tinha problema no fígado. E ele está mais morto do que todo mundo que está fazendo hemodiálise, que está fazendo tratamento oncológico. Porque nós já estamos morrendo. Por que nós estamos morrendo? Porque nós estamos vivendo num mundo que está condenado. Esse mundo está condenado, Jesus disse isso. Então tudo que é desse mundo está condenado, inclusive meu corpo. Mas eu não sou corpo, eu te falei isso. Eu te falei que a vida não se prende à matéria. Ela está no espaço, ela está no vácuo, ela está nesse nada, nesses 99% de vazio. É ali que a vida está. Então ela continua, porque não há mortos. Para Deus todos vivem. Jesus é que disse isso, não fui eu que disse isso não. Pastor, mas isso é espiritismo, só se Jesus era espírita. Porque foi ele que falou isso. Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. Lucas 20, 38, Jesus falou isso e eu acredito nele. Se eu acredito nele, meu pai não está morto. Minha mãe não está morta. Meu irmão não está morto. Maestro Nilson não está morto. Maestro Nilcinho não está morto. Nilcinho e o Luizinho não está morto. Estão vivos. E eu já estou indo para lá. E eu estou indo para lá no meu tempo. Não interessa se eu tenho câncer. Se eu vou atravessar a rua e vou ser atropelado. Se eu vou ter um mal súbito e vou dormir e não vou acordar. Eu já estou indo para isso, irmão. Então para que eu vou me apaixonar por carro, por dinheiro? Por que eu vou brigar com alguém? Posso ficar com raiva quando eu sou passado para trás. Posso ficar com ódio quando alguém me desafia, me insulta, mas isso não pode permanecer em mim, isso tem que passar. Eu entendo que isso é humano, isso vem, é como uma onda do mar. Me leva lá em cima, mas me põe aqui embaixo de novo. Eu não fico lá em cima, eu volto aqui para baixo, eu saio de mim, mas eu volto a mim, porque a palavra me traz de volta para cá. Aí, para completar a mensagem, a minha vida ganha sentido. Qual é o sentido que a minha vida ganha? É o que nós lemos aqui. Presta atenção, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, por favor, verso 28. Olha o final desse mundo. Lembra que eu falei que esse mundo está condenado? Ele está condenado porque ele é o mundo da ignorância. Mas nós somos chamados à iluminação. Todos serão conduzidos à luz. Todos darão contas, e dando contas serão conduzidos à luz. Cada um no seu processo. Para chegar onde? E não sou eu que estou inventando. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 15, verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo, então também o mesmo Filho, que é Jesus o Cristo, se sujeitará àquele, é um acraseado, àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Presta atenção!
a quem Jesus se submeterá? Àquele que o enviou com a mensagem. Wesley, presta atenção, porque eu sei que você tem muita curiosidade para entender as coisas de Deus. Eu comecei a mensagem dizendo que Deus enviou Jesus com uma mensagem. E que a mensagem trouxe pelo menos 3 ensinamentos que eu citei aqui. Esse mundo está condenado. Há um reino paralelo ao nosso que coexiste com esse aqui. E que a vida acaba, mas a existência continua. Confere? Então nós somos visitados o tempo inteiro por seres vivos e inteligentes a serviço do reino, que são os súditos do reino. Isso ficou claro? Você é visitado o tempo inteiro, você é ajudado o tempo inteiro. O tempo inteiro tem os enviados de Deus, os anjos do Senhor, te ajudando. Não tenha medo de pedir ajuda, pelo amor de Deus, não peça. Se você não crê, mas se você crê, peça, porque Deus vai te socorrer. Pedir, dar-se-vos-á. Porque tem um reino paralelo trabalhando conosco. E nós vamos para esse reino. Mas aqui diz o seguinte, que o final do mundo da ignorância, do mundo das trevas, do mundo que está condenado, é que Deus seja tudo em todos. Porque aquele que ele enviou Jesus com a mensagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão exata do ser do Deus que não pode ser visto, ouvido, falado ou alcançado. Só em Jesus ele é alcançado. Esse Jesus é o cordeiro sacrificial, é o sacerdote que oferece o sacrifício e é o próprio Deus que recebe o sacrifício. Então, a figura de Jesus, que redime a humanidade, que nos traz para a luz do conhecimento, e esse conhecimento me faz refletir as minhas atitudes. Eu estou com raiva do Mateus, mas eu vou ali e a raiva passa e eu digo, meu Deus, somos parceiros de uma caminhada eterna, somos um só, vamos continuar, vamos esquecer o passado, vamos continuar. Dei prejuízo para o Pedro, meu Deus, eu não posso dar prejuízo para o Pedro, eu preciso te ressarcir. Falei mal do Wesley, eu preciso pedir desculpa ao Wesley, mas eu preciso procurar o Beto, para quem eu falei mal, e dizer assim, olha, eu falei mentira, eu errei, não é nada daquilo. Eu preciso consertar, porque a palavra me imprime essa lei, ela está em mim. Porque eu agora estou iluminado. O mundo vai dizer, mas isso é bobagem, você não precisa disso, mas Deus me fala, sim, precisa, você tem que melhorar. E aí eu me melhoro. E aí esse Jesus, que resgata toda a humanidade, que tem a ele sujeita todas as coisas, que é o vencedor no final, representando todos nós, ele chega diante do Pai que o enviou e ele se sujeita ao Pai. E aí nesse momento se cumpre, Deus será tudo em todos. Qual é o objetivo da existência? Eu ser um com Deus. Eu ser um com o Nilson. Eu ser um com o Maestro Luizinho. Eu ser um com Adão. Eu ser um com Betseba. Com Salomão. Com Sansão. Eu ser um com o pastor Zé. Porque Deus será tudo em todos. E aí, irmão, para concluir, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21, 4. Esse eu vou encerrar com ele. Pastor, então tem um reino paralelo? Tem. Ele é um reino paralelo. Por que ele é paralelo? Porque esse que eu estou nele vai acabar. O Titanic é onde eu estou. Chegou um barco do lado, parou do lado e disse, passa para cá, porque esse aí vai afundar. Eu, que não sou bobo nada, que já estou sabendo que o casco do navio está furado, eu pulo para o barco novo. O pastor Zé, que é muito bobão, está lá com as mulheres, está lá com a bebida, está lá com a música. Ele olha e fala assim, não, esse barco aqui não vai afundar não. Ele fica. Eu passei para cá. Aquele barco afunda, ele vai junto. O processo dele vai ser outro. Esse novo reino tem um conjunto de leis novas, que são leis espirituais. Eu me desenvolvi. Ele ainda está nas trevas da ignorância, ele ainda está no não saber, mas eu já estou iluminado. Eu tenho que me esforçar para dizer assim, não Zé, eu vi o buraco no casco do navio. Zé, larga essa música, larga essa mulher, larga essa bebida, vamos embora, esse barco vai afundar. Esse é o meu trabalho. Como foi o de Noé, avisando todo mundo que viria o dilúvio. Como foi
de todos os homens e mulheres de Deus que passaram por esse mundo. Nesse novo reino, que é o reino da verdade, da luz, esse novo reino onde eu vou encontrar todos os existentes que passaram por esta vida, mas existentes, estão vivos lá. Olha o que vai acontecer lá, presta atenção, em nome de Jesus. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ô Suiane, vai chegar o dia que Deus vai passar a mão no seu rosto e vai dizer assim, acabou o tempo do sofrimento. Ah, Wesley, vai ter um dia que Jesus vai te abraçar. Eu gosto muito de abraçar o Wesley. De vez em quando eu falo, me dá um abraço aqui. Vai ter um dia que Jesus vai chegar e falar, meu filho, vem cá. Eu estava te esperando para te dar esse abraço. E aí, quando você estiver chorando, olha o que vai acontecer. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte, porque no reino de Cristo não tem mais morte. Ninguém morre. Nem pranto, não terá mais choro, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Meu irmão, eu não sei qual é a vantagem de ir a uma igreja e não entender as coisas espirituais. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Nós somos assistidos pelo anjo do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E somos assistidos para fazer a obra dele. E a obra dele é ensinar essas coisas. Não interessa uma igreja cheia, se ninguém ouvir essa palavra. Não interessa eu pregar que você vai prosperar na vida. Se você vai só se apaixonar por isso aqui. Você vai ficar fazendo campanha só para ficar mais rico, para resolver problema, mas vai acabar, não adianta nada. Mas vai fazer diferença se você sair daqui hoje dizendo assim, eu entendi. O sentido da vida é eu alcançar vida com Jesus. Isso aqui está passando, não fique chateado se você está passando pela doença. O Senhor pode te curar, sabe o que Ele faz? Ele reordena os seus átomos. Ele muda as suas moléculas. Ele refaz os tecidos. Ele reconstitui os órgãos. O Senhor te dá o ganho de causa. O Senhor pega aquele que te persegue e coloca fugindo de você. O Senhor faz tudo isso para que você se apaixone por Ele. Para que você o ame. Eu estava dizendo para o Mateus, né? Hoje a gente saiu para visitar um tio dele, um meu irmão. Já fechei a Bíblia, Suiane. Agora é só 2 horas de mensagem, viu? Depois que fecha a Bíblia, só 2 horas. E eu estava dizendo para ele que eu fiz uma viagem quarta-feira depois do culto. Eu fui por Forro, né? Lá na casa, em Três Marias. Aí carreguei o Fiat e fui para lá. E eu fui daqui lá, gastei 5 horas. Porque o carrinho é lento, ainda vai pesado. 5 horas, é. O Orlando faz com 2h40, metade do tempo. E eu fui ouvindo salmos. Cheguei lá 2 da manhã. Saí de lá na sexta, 7h30. Cheguei aqui meia-noite. Gastei 4h30. Aí eu estava com vontade de correr, né? Aí já 4h30. Ouvindo salmos de lá até aqui. E eu falei com a Simone e com o Mateus. Quando você começa a ouvir os salmos um atrás do outro, você consegue ver a vida de Davi. Davi foi perseguido, ele disse, Senhor, ouve o meu clamor. Aquele que é mais forte do que eu, aquele a quem eu ajudei, agora me nega, me persegue, me ajuda. Ele disse, clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o tirou de todas as suas amarguras. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E aí vem os filhos de Corá e vão falar ao Senhor. E você começa a ver o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo aqui. E aí você entende essa interpenetração do mundo espiritual no nosso mundo. Irmão, 3 verdades. Esse mundo está condenado. Não se apaixone por ele. Não queira ficar aqui. Isso aqui é feito para acabar e é lugar de sofrimento. Há, segunda verdade, há um mundo paralelo a esse,
muito ativo, e nós estamos sendo visitados e tocados. Eu oro nas madrugadas, gosto de orar. Essa madrugada eu orei por tantas pessoas, para algumas eu mandei mensagem dizendo, estou orando por você, trouxe você para perto de mim, você está aqui, está na minha oração. E sabe o que acontece quando a gente ora? Esses mensageiros de Deus que reordenam células, que refazem tecidos, que desfazem nós, que trazem soluções, que nos ajudam, eles recebem de Deus a autoridade, porque nós clamamos. Quando eu clamo a Jesus, Jesus autoriza esses anjos para visitar. E você nem sabe que tem alguém na madrugada orando por você. Às vezes você acha que está sozinho, que você está chorando, e tem alguém que diz, Senhor, envia um anjo. Visita o Pedro. Pedro está longe de casa, Senhor, recém-casado. Ajuda, sustenta, dá graça. Cerca com teus favores, dá sabedoria. E ele que tinha um problema, ele que está imaturo, de repente ele é visitado por um dos Espíritos de Deus, que fala no ouvido dele, tem mais paciência. Deus é contigo. E aquilo que estava doendo, Deus enfia a mão e tira a dor. E aí vem a terceira verdade. A vida aqui acaba, mas a existência continua. Não existe morte. Só foram na frente. Nilson está vivo. Nilson está vivinho da Silva. Luizinho está vivinho da Silva. E nós vamos nos reencontrar. Nós vamos nos reencontrar. E aí, como diz um cântico, né? A gente vai perguntar, como foi que você chegou aqui? E ele vai dizer, foi graça, superabundante graça. Conhece essa música, Suiane? Linda, 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 linda. Vamos ficar de pé?